E chega o nosso bate-papo com um dos jornalistas mais conhecidos em Maringá e toda a região, Ângelo Rigon. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. Estou muito contente de estar aqui com você, batendo esse papo. Eu é que fico contente. Afinal de contas, muitas pessoas te conhecem pelo que você escreve. E você já está escrevendo em Maringá há muitos anos. Me fala um pouquinho do Ângelo Rigon, o profissional das letras. Tá. Eu comecei, que eu me recordo, com 14 anos de idade. Fiz uma reportagem com um rapaz chamado Silvio Pirillo. E foi técnico do Grêmio de Maringá, eu gostava muito de esporte, né? Eu tinha um caderninho, acompanhava todos os jogos, tinha toda a marcação, por causa do meu tio, influenciado pelo meu tio. E aí meu tio tinha um livro da história do Flamengo, e toda a história do Flamengo, até acho que década de 70. E tava lá Silvio Pirillo, falei, mas o Silvio Pirillo não é técnico do Grêmio? Aí fui ler a história dele. Pô, o cara foi campeão trocentas vezes, e nenhum jornal de Maringá tinha abordado aquilo, tinha contado a história do rapaz. Aí fui lá, conversei com ele, fiz uma matéria, eu era moleque. A partir dali, fui trabalhar com Ferrari Júnior, Valdir Pinheiro, esse pessoal todo que nos deixou, inclusive, né? E você pegou uma paixão pelo rádio e pelas letras? Não, meu primeiro emprego mesmo foi rádio, com Ferrari Júnior na Rádio Cultura. E o Ferrari me jogou na mão do irmão dele. Na verdade, eu fui na TV Cultura, mas o cara falou assim, aqui não tem lugar para aprendiz. Aí ele me mostrou todas as mesas ocupadas, realmente, né? Tava Messias Mendes, ocupava uma delas. E aí eu fui atrás do Ferrari, que eu queria escrever, queria falar, E naquela época a rádio tinha muito nesse negócio de copy desk, você tinha, fazia o noticiário de hora em hora. Aí depois eu fui trabalhar com o Ferrari, a rádio me chamou para fazer a hora em hora dela, o jornalismo dela. Aí fui com o Valdir Pinheiro, o jornal, o diário me chamou, que eles trocaram toda a redação. Mas só voltar para o negócio do Silvio Pirillo, o Silvio Pirillo é uma pessoa muito injustiçada. Ele foi técnico do Grêmio em 75 e foi a pessoa que chamou, convocou Pelé com 17 anos de idade para a seleção brasileira. Hoje, quando se fala em Pelé, todo mundo dá o crédito para o Vicente Feola. Mas não, quem convocou foi o Silvio Pirillo, que trabalhou em Maringá. E isso, pouca gente da história registra esse fato. E foi aí que surgiu em você essa coisa de buscar informação, ir atrás, como no jargão popular, vou fuçar até encontrar esse osso? Essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que jornalismo, para mim, posso estar errado, muita gente diz que eu estou errado, mas eu acho que é você dar notícia em primeira mão, é o que me satisfaz. Agora, se por acaso, eventualmente, eu não dou aquela notícia em primeira mão, eu procuro ver ela de um ângulo que não foi abordado. Que é o que aconteceu hoje, por exemplo, em relação àquele médico obstetra, gineco, que está preso na penitenciária estadual de Maringá, acusado de assédio às suas pacientes, né? Todo mundo deu. Aí eu tive acesso ao prontuário dele, quando ele entrou na PEN, e lá não aparece como gineco, não aparece lá profissão, não aparece que ele é ginecologista, né? Aparece que é médico de tráfego, especializado em medicina de tráfego. É uma coisa que eu estou investigando, entendeu? Me faz isso, eu não dei notícia em primeira mão, não é minha área policial, não gosto de dar, mas esse é o tipo de informação que eu gosto de levantar. Então eu já comecei a pesquisar, eu estou ligando para a faculdade dele lá em Goiás, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de mexer. Então, na verdade, ele não é um médico obstetra, de repente ele é um médico especializado em outra categoria da medicina? Então, todo o currículo dele fala que ele fez a residência aqui em Maringá, de 2011 a 2013, alguma coisa assim, se formou em 2010 em Goiás e tal, mas não aparece em nenhum momento essa medicina de tráfego. Não aparece como sendo especialidade, uma pós, um mestrado, alguma coisa, né? Mas é só para dar um exemplo que sempre tem um lado da história que às vezes acaba escapando do olhar, né, das pessoas. E é nesse lugar que eu vou. Ô Ângelo, agora me conta uma coisa. Você trabalhou nos principais jornais de Maringá. De repente os jornais começam a fecharem. Nós temos hoje em Maringá o Jornal do Povo, do Inesquecível Verde, que continua na ativa com edições praticamente diárias. E você montou há um bom tempo atrás o seu blog. Né? O seu blog, ele é temido por muitos políticos, justamente talvez porque você acabou de citar um fato de que você vai buscar coisas que a maioria das pessoas não vão buscar. Lá no seu blog, o Maringá News, portal do Rigon, você tem as suas opiniões e também notícias. Isso, de você buscar coisas que a maioria das pessoas não buscam,
te incomoda porque muitas pessoas te criticam, muitas pessoas descem a lenha no Rigon, mas não deixam de todos os dias ver o que o Rigon publicou. Pois é, boa parte dos meus amigos foram meus ex-rivais, pessoas a quem eu critiquei, que acabaram reconhecendo, a maior parte delas, que eu estava certo. Porque cada profissão tem seu departamento. Às vezes você chega no médico e ele fala assim, sua saúde não está boa, se você não fizer isso, você vai, né? O cara foi muito seco, né? Mas é o jeito da profissão, da pessoa. E eu sou muito disso. Então, às vezes eu faço uma coisa... teve um amigo nosso, finado inclusive, que a filha dele foi presa. Ele me ligou falando, você tira ela do boletim da polícia. Na época eu estava no diário, o diário mandava em Maringá, né? Tirei. Mas o meu tio, acusado de assédio a uma menina, tio assim, meio distante, né? Não era em linha reta, mas eu dei a notícia. E eu era editor-chefe do jornal, saiu o sobrenome dele lá, tal, botei o nome dele, sabe? Às vezes as pessoas não entendem. Eu faço isso por um amigo, mas às vezes não faço por um parente, alguém mais próximo. Era um parente seu, você deu a nota, e o amigo te pediu, você eu atendi, exatamente. Então, claro, me dá dor de cabeça, tem vários tipos. Eu me orgulho de ter sido o redator-chefe dos 3 principais jornais de Maringá. Foi o jornal, o Diário, o Hoje e o Jornal do Povo. Então, é uma das poucas, acho que se não me engano só eu e o Jorge Henrique Lopes que fomos editores de 3 jornais em Maringá. Aí, sem contar os outros jornais semanais, eu fiz o Maringá News, trabalhei num com o Verdeliro também, aliás, o Verde que faleceu com 80 anos de idade, e depois eu parei para pensar, cara, eu convivi 40 anos com ele. Eu conheci ele durante metade da vida dele. Então, eu sempre gostei de fazer isso, sempre gostei de escrever, eu não podia ficar quieto. Hoje, existem vários tipos de censura, talvez seja o principal problema hoje, né? Antes a censura, você tem a censura econômica, você tem a censura judicial, que é tacar processo para você não ter tempo de respirar, né? E fazer política no interior, que é diferente de fazer política em capital. Sim. Que é onde está o governo, onde está a Assembleia, né? Sim. Você fazer política no interior pior. É um desafio. Tem processos? Olha, eu já tive vários processos, rapaz, eu estou finalizando um ou dois, eu tenho 1 ou 2. E os processos foram movidos a você por quê? Olha... O que você escreveu, colocou algo que estava errado? Eu tenho um certo azar nessa parte de mexer com advogados, né? Então eu tive um problema, talvez o pior de todos que eu tive, que o meu advogado, na época, ele separou da mulher, entrou em depressão, largou os processos. A hora que eu fui ver, um dia eu fui passar no mercado, o meu cartão não passava, estava bloqueado. Eu nem sabia né? Porque por lei, como é procuração, o advogado foi notificado, é uma coisa que você sendo notificado, né? Eu considero assim que uma boa parte desses problemas foram de azar mesmo. Mas a grande maioria, eu ganhei. Assim como não se produzem Pelés todos os dias e a qualidade vem baixando, isso acontece também com promotores e juízes. E como eu te falei, você falar, uma coisa é você fazer um meme, fazer uma crítica no interior, outra coisa é você fazer na capital. Nem sempre, você não sabe o que vem da cabeça do juiz, mas eu respeito, porque é isso que faz a democracia. Me considero injustiçado em alguns dos processos que foram aceitos pela justiça. Mas eu respeito porque faz parte do processo, não tem como negar. Não tem outra coisa, o cara pode errar, o promotor, o juiz, né? É a vida, então eu tenho que respeitar. Mas hoje, graças a Deus, mais uns 3 meses aí eu estou tranquilo. Ô Ângelo, nesse tempo todo de profissão em Maringá, no jornalismo, você com certeza arrumou muitos amigos. Você frisou que alguns inimigos hoje são seus amigos. Você tem alguém em especial que você tem uma bronca e eu quero pegar no pé desse cara porque esse cara enrola todo mundo, esse cara não faz as coisas devidas, esse cara sabe como escapar de tudo aquilo que as pessoas tentam fazer, esse eu quero investigar, eu quero descobrir o ponto, o cerne das questões. Eu comecei escrevendo no jornal, além de esporte, música. Eu gostava de escrever sobre música. Eu era apaixonado, tem uma discoteca grande lá em casa. Mas
Depois, aí fui para a política, que é uma coisa que eu gosto hoje. Mas eu não considero, eu sou um ser humano. Posso brigar, se fica de cara, fica virado, né? Mas não perseguir, não, né? Agora, quando é fato, quando é notícia e eu puder cavucar, eu vou fazer sempre isso. Porque o que não pode prevalecer é mentira. O que tem que prevalecer é a verdade. E muita gente hoje em dia, por conta dessa coisa muito rápida, de muita notícia, né? É muita notícia da hora, você não tem como confirmar. Então, nas coisas que importam a minha cidade, a minha comunidade, eu vou investigar sim. Não considero que eu tenha adversários, nem inimigos, tive problema, mas isso acontece com todo mundo, em qualquer profissão, né? E eu tenho no meu e-mail uma pastinha escrita cofre. Então, são os xingamentos que eu recebo, aqueles caras que... Tem um rapaz que me perseguiu 20 anos, pra você ter uma ideia. Eu estava trabalhando na Câmara de Maringá, eu era assessor de comunicação lá, coordenador de comunicação, e ele chegava e quebrava, todo dia ele quebrava um ovo em cima do meu carro. Né? Eu nunca fiz nada contra ele, nunca, né? Então, a coisa dele, problema sexual dele lá. Então, eu tinha uma pastinha chamada cofre. Normalmente, no final do ano, eu dou uma limpada. Então, é isso que eu faço com as pessoas. Né? Todo mundo pensa que Maringá, o Ângelo tem problema com o Ricardo. Cara, não tem problema com o Ricardo. Eu trabalhei com ele na Ricardo rádio. Barros. Ricardo Barros, hoje deputado, foi líder do governo. Eu trabalhei com ele. Eu andava no chevetinho quando ele começou? Ele está querendo vender a Rádio Jornal na época, eu não conseguia vendedor. Mas então eu trabalhei com ele por cerca de um ano. Eu tinha um programa que foi sucedido pelo Lauro Barbosa e seu Álvaro Fernandes. Inesquecível Lauro Barbosa. Aliás, ambos. Exato, ambos falecidos, uma pena. E também, naquela época, tinha Boca Maldita. Poucas pessoas sabem disso. Pra você ter uma ideia, tinha tudo na época mas política, o prefeito era o Said, ele chegou até a pedir minha cabeça pro Ricardo, e o Ricardo não deixou. O Ricardo não cortou minha cabeça. E o Ricardo foi diretor da Ubamar. Então, nessa parte, ele foi ponta firme comigo. Que eu me recordo, nunca me processou, que eu me recordo, pode até ser que tenha processado. Então a gente se respeita, tal. Mas o que acontece é não cumprimentar, como já aconteceu algumas vezes, né? Porque eu estava na rádio lá de Sarandi, ele foi pedir pro dono da rádio para me tirar. Hoje eu sou, não digo amigo, mas me dou com o filho do dono da rádio, então não é assim normal, nada normal. Eu considero que isso faz parte da profissão, e o respeito. Você pode, eventualmente, num momento, você ficar, sair do seu normal, mas transformar isso no papel, botar isso no papel, na internet, perseguir e tal, isso não. Ângelo Rigon, me conta uma coisa para os ouvintes de Maringá, o pessoal da região metropolitana, nesse período todo que você está à frente do jornalismo, das investigações que você faz, principalmente políticas, teve um fato que até hoje te marcou? A segunda pergunta, você apoiou Ulisses Maia na primeira candidatura a prefeito de Maringá. E você também foi assessor do Ulisses, não foi? Então, do Ulisses eu fui o primeiro assessor de imprensa dele na Câmara. Ele se elegeu vereador. Ele se elegeu pelo PTB. A gente já havia trabalhado juntos com o Odílio Bobinotti, ele foi assessor do Odílio, e eu fui assessor do Odílio por 10 anos. Quando a gente se encontrou na Câmara, quem me levou para a Câmara, hein? Acho que o Pupulim que me levou para a Câmara, ou Nereu, não me recordo. Mas minha relação com ele sempre foi legal, a gente se conhece, mas ele na dele, eu na minha, na boa, a gente se dá bem, de vez em quando tinha o Luciano Laus, ele não gosta muito de ser criticado, né, como outros políticos, né, acho que a maioria, né? A maioria, a vaidade e outra coisa, eu sempre falei isso, me desculpa, mas eu sempre falei isso, a política, o poder te dá 2 efeitos imediatos, você fica mais alto, você cresce, você vê as pessoas de cima para baixo, e você fica surdo, você não ouve a opinião dos amigos, você é o que você acha, o que vale é o que você pensa. Você não consulta os outros. Então, a maioria dos políticos é assim. E, em respeito à primeira pergunta que você falou, de algo que me marcou, essa é até da chamada que eu fiz hoje,
essa é uma notícia que estou te dando em primeira mão. Eu ia te perguntar. Poucas pessoas estão sabendo. Porque, mas para quem não viu, me desculpa te interromper, como dizia Inesquecível Jô, já interrompendo, no seu blog hoje, angelorigon.com.br, você colocou uma foto minha, que aliás fiquei até bonito. Entrevista reveladora. E você diz de que a entrevista teria uma revelação. A entrevista começa por volta das 11 horas e vai ter uma entrevista reveladora. Aí eu fiquei, nossa, mas eu e o Ângelo não conversamos nada. Ele sabe que eu vou conversar com ele sobre o jornalismo em Maringá. Que revelação é essa? Então, a revelação eu procuro tirar 2 férias por ano e esse ano meio complicado, mas acabei voltando pela 3ª vez para Jericoacoara, que é no Ceará, que é o lugar mais lindo do mundo que eu conheço. E eu decidi fazer a revelação, decidi fazer um livro para contar essas coisas, que tem muita coisa, e muita gente ficou milionária, ficou rica em Maringá, não publicando as coisas. Então eu tenho lá um acervo considerável, e acho que estou na idade, não consegui me aposentar ainda, mas eu tenho, imagino eu, uma certa experiência. O jornal está acabando, né? Então eu vou contar experiências nessa área de política. Eu tenho documentos, tenho fotografias. Eu quero fazer um livro, uma biografia, contando alguns dos muitos casos. Entre eles, um que me orgulha, pode parecer nada para muita gente, mas foi eu ter participado como representante do Diário, na época, lá em 84, 85, em Curitiba. Tancredo Neves 84. Tancredo era candidato a presidente no colégio eleitoral e chamaram o pessoal da imprensa lá. Nem todos puderam fazer pergunta. E eu fui um dos poucos que consegui fazer uma pergunta. E a resposta que o Tancredo Neves me deu foi manchete de todos os jornais nacionais. O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, no outro dia, Gazeta do Povo. Então foi uma resposta que ele deu uma pergunta para mim. Isso é uma coisa que sempre que eu penso, eu falei, valeu ter vivido. Porque para efeito de jornalismo, isso é muito legal. Sinal que você fez uma boa pergunta e ele deu uma boa resposta, né? Que é o que importa no final das contas, né? Mas esse livro você promete abrir tudo aquilo que você descobriu, aquilo que você tem documentado e colocar no papel? Tudo? Sim, tem muita história que eu quero contar. Obviamente não dá para contar tudo, porque você tem uma série de fatores. Mas o que eu não puder, do que foi escolhido mesmo, tem um monte de história, não tem como se publicar. Eu quero contar o máximo possível. Mais político ou social? Olha, tem de tudo que você imaginar. Tem gente, por exemplo, um dos patrões que eu tive, num domingo, a esposa dele me ligou e falou, Ângelo, vai lá pegar, porque o rapaz foi lá pegar um revólver para matar o fulano e tal. Aí eu não sabia dirigir, nunca gostei de carro. O meu pai me levou lá, aí fui lá conversar e eu convenci a pessoa a não, são 2 pessoas super conhecidas da cidade. Uma queria matar o outro. Foi lá pegar o revólver no jornal. Política? Mais ou menos. Coisa pessoal. Passam-se os anos, você entrava na sala do rapaz que foi lá pegar o revólver para dar um tiro no outro, tinha uma foto do rapaz que ele queria matar. Viraram amigos. Entendi. Entendeu? Se bem que é a vida. Num dia você quer matar a pessoa, no dia você homenageia ela com uma foto no seu escritório. E foi isso. Essa é uma das muitas histórias das quais eu participei. Né? Então eu quero contar coisas assim das quais eu participei, que eu tive conhecimento. Bom, então vem aí a revelação do Ângelo, vem um livro para contar muita coisa em toda a sua história. O Ângelo, dentro do jornalismo de Maringá, me recordo de alguns anos atrás, assim que a internet começou a se destacar, nós tínhamos um blog em Maringá que falava de tudo, claro que falava sem provas, e ninguém sabia quem era o autor do blog, quem escrevia as notícias. Se não me falha, Memória Blog da Candinha. E aquilo perseguiu pessoas, aquilo divulgou segredos de pessoas, alguns verdadeiros, creio, outros não, e criou um alvoroço. Você é a favor desse tipo de jornalismo? Olha, quando começou o blog não, todo mundo achou que era o Ângelo, né? Não, eu já tinha o meu. Foi em 2004. Eu montei o blog por causa de uma desilusão amorosa e eu precisava desabafar. Eu estava deprimido, passei quase 2 anos de depressão. Aí eu inventei o blog. E essa pessoa que montou esse blog da Candinha começou a me mandar e-mail. Falou assim,
tem um blog novo na cidade, dá uma força aí, tal, dá uma força. Aí eu entrei lá uma vez. Eu vi aquilo e falei, isso aqui não é jornalismo, não vou dar nota. Isso aqui é coisa, né? É perseguição. Cara, isso aqui é papo, nem papo de cozinha, você fala com essa bobagem. E, no final das contas, aquilo foi resultado, na verdade, a Candinha foi resultado de um vazamento, não sei se você lembra desse caso, de fotos de uma pessoa da nossa área, a apresentadora Rosa Leonel. Foi a partir do vazamento das fotos dela, algumas eram delas, outras eram montagens, que isso estimulou as pessoas a fazerem essas doiduras, igual a da Candinha, tinha outras Notícias da Província, proliferaram vários blogs só de fofoquinha. O ser humano, eu posso fazer uma página te elogiando, mas se eu fizer uma linha falando assim, o Edson Valério não sei não. Pronto. Faz parte do ser humano, ele gosta dessa curiosidade e tal. Mas o que eles fizeram foi criminoso, tanto que acabou na justiça, e no que eu pude, eu colaborei. Tanto para derrubar o esquema, quanto o esquema da Rosa Leonel. O esquema foi descoberto, né? Descobriu-se quem é que estava municiando aquele blog, que eu me lembro na ocasião de que mexeu com pessoas, algumas inverdades que eu lembro de amigo meu que foi citado, ficou num apavoramento, falou, meu Deus, e aí, como é que eu faço para me defender? Pois é, como eu não dei as notícias, ele mandou lá umas 2, 3 vezes, eu nunca dei notícia desse blog no meu. Aí essa pessoa que montou isso com a esposa, botou uma notícia dizendo que eu tinha um amante. Que eu tinha um amante. Que era uma pessoa, porque essa é a grande sacanagem. A gente se reunia todos os dias de manhã num café. E essa pessoa que fazia esse blog estava junto com a gente. Ele ouvia as coisas, tentava jogar cisânia para poder fazer o negócio dele virar. E essa pessoa que ele falou que era meu amante, olha só. Aquilo foi imperdoável. Essa pessoa já faleceu, ela nunca perdoou esse sujeito. Nunca perdoou. Esse sujeito foi embora, depois voltou. Foi embora, depois voltou, tá aí na mídia de novo, né? Eu acompanhei todo o processo. A pessoa que fez o levantamento, que é um rapaz de Curitiba, que trabalhava, na época ele dava assessoria para a Rede Globo, no dia que... Me desculpa, mas eu tenho que falar. Ele me ligou, isso foi 2009, eu era casado, eu morava lá na Vila Bosque, ele me ligou tipo 7 horas da noite. Esse rapaz, que ele é especialista em coisa digital. Ele me ligou, falou, hoje eu estou aqui no pátio do McDonald's. Tá, beleza. Vem aqui que eu vou te mostrar quem que é a Candinha. Aí, ela uma doblô, nunca tinha visto ele, a gente conversava, mas sempre por... Aí, pra prazer e tal, ele mostrou, esse aqui é o cara. Eu falei, eu tomei café com ele hoje de manhã. Sabe, eu levei tempo para perdoar, mas hoje tá. E uma notícia, pouca gente sabe, Maringá, como eu não tenho cópia do contrato que eu assinei, eu não sei se eu estou fazendo uma coisa errada, tá? Mas eu não tenho cópia, então a cópia ficou com as pessoas. Mas a HBO fez uma minissérie, fez imagens e vai lançar uma minissérie, possivelmente em 2024, sobre a história da Rosa Leonel. Vai ser em capítulos e episódios. Vai ser uma minissérie. É uma minissérie e vai, obviamente, quando for me entrevistar, eu lembrei todos esses casos. Você tem o caso da Candinha. Então aquilo gerou uma série de contas. Graças a Deus a gente saiu disso. Porque fofoca nunca é bom. Né? Eu sempre falei, eu fofoco. Mas para mim fofoca era uma palavra como se fosse uma notícia. Mas não, eles transformaram a fofoca numa coisa muito ruim. Porque nem toda fofoca é mentirosa, né? Nem toda. Aí houve caso, você deve lembrar disso, uma senhora estava grávida, perdeu o filho por causa de uma nota que o rapaz deu, que o casal deu, né? Mas aí, já morreu, foi para a justiça, eu imagino que é um capítulo encerrado. Ô Ângelo, no seu blog, você sempre, aquilo que você frisou, gosta de dar notícias em primeira mão. Você tem amigos que quando descobrem, enviam para você a notícia, isso te ajuda... nem sempre, você né? Antes vai confirmar, porque às vezes o cara dá uma quebrada no Rigon hoje. Manda uma notícia e ela é falsa. Você, quando a fonte, você confia nela e ela te passa uma notícia que não é verdadeira, no meu caso, eu desconsidero ela pro restante. Tudo que vier,
você tem que confirmar, é óbvio, faz parte do código de ética. Agora, é impossível para uma pessoa você tentar confirmar tudo que você tem na mão. Não. E tem pessoas que não respondem. Você não consegue o contato. Por isso que eu faço dentro das minhas medidas, da minha capacidade, do tempo que eu tenho. Agora tem pessoas que acham que eu não durmo, que eu não tenho família, que eu não almoço, que eu não janto, e querem que eu mate um leão por dia. Graças a Deus essa fase está passando. Mas eu tenho, sim, muitas fontes e atendo, repetindo, muitos pedidos de amigos. Bobagemzinha. Dei uma notícia de primeira mão esses dias, não ficou 3 minutos no ar. A pessoa liga. Um dia, em 2010, eu botei a notícia do meu escritóriozinho, né, e fui pra cozinha. Fui andar aquilo ali, o sujeito ligou já me xingando, não sei o quê. Então, sei lá, eu tenho a impressão, eu não ligo para números, eu ligo para conteúdo. Porque o que dá número é o conteúdo. Se você der um conteúdo bom, der uma notícia boa, uma notícia que ninguém sabe, né? Isso sim gera interesse, principalmente conceito. Tem gente que foi amiga nossa e não tem conceito. Tem gente que tem dinheiro e não tem conceito. Quem conhece vê como ela é, né? Quem conhece sabe como é que a pessoa é. Então eu prefiro ser odiado por uns, né, os outros não gostam. Há muito preconceito, porque muita gente não me conhece. Muita gente não me conhece. Como é que você vai formar uma opinião sem ter maiores informações? Então tem muito preconceito na história. Mas Ângelo, eu prefiro ser assim. Do começo da sua história, quando você descobriu o técnico de Maringá, que de uma certa forma levou o Pelé ao estrelato, o convocando, para hoje, qual é a avaliação que você faz do teu trabalho? O teu sonho foi realizado, você está realizado, ainda quer realizar, afinal de contas, você já somos sexagenários. Antigamente seríamos idosos, até eu tenho uma bronca, porque eu não me considero um idoso de forma nenhuma. Também não. Eu me considero, sabe, meio caminho andado. Quando fui pegar o avião para gerir... Entrou na fila de idoso? Entrei na fila do Caceno. O dia que a patroa chegou com aquele negócio de vale, eu posso ficar na vaga de estacionamento, eu falei, para com isso, eu me considero. Eu acho que idoso é 90 e lá vai fumaça que tem alguém auxiliando. Quando eu vejo uma nota de jornal, o idoso de 52, eu falei, meu Deus! E antigamente até 40 era considerado. Não, sim. Né? Quantas? Ainda bem que evoluiu. Jornal, né? A idosa de 42 anos. Não, você veio o Verdeliro. O Verde faleceu com 80 anos. 80 anos. Ele nunca se aposentou. Ele falou, você não vai pedir aposentadoria enquanto eu puder andar. E ele tinha pique. Ele caminhava 10 quilômetros todos os dias. Eu trouxe as 2 meninas dele aqui falando da vida dele. Foi algo muito, muito especial. Foi muito legal. Que bom. Mas vamos lá. Do menino que começou a se apaixonar pelas letras, por escrever, até hoje. Eu plantei árvores, né? Tem que plantar árvore, ter filho. Né? Escreveu um livro? Escrevi um livro. Estou escrevendo um livro. Plantei várias árvores na minha vida. Algumas muito bonitas. Tenho um filho maravilhoso que me orgulha muito. Qual a idade dele, Ângelo? Para quando você quer essa resposta? Eu tenho problema com memória. 37, 35? Não, sei lá, 34 acho que é. 34. 34. Se não for, é para baixo, uma margem. Um ano para cima, para baixo. Mas ele vai ser pai e eu vou ser avô. Então, a menina entrou no 8º mês agora, então... Parabéns. Eu estou muito... Você vai descobrir. É algo maravilhoso. Todo mundo fala isso. Estou falando de cadeira. Eu achei uma minissérie, de um programa de televisão recentemente, que o rapaz fazia mágica, mas com conteúdo que tinha algo a ver. Aí ele juntou umas senhoras de idade lá e aí uma senhora falou isso para ele: você precisa fazer o que gosta, ganhar dinheiro e ter neto. É a melhor coisa que tem. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Então, você se sente realizado? Eu me sinto realizado. Nada assim que eu queria... poucas pessoas começaram em jornal com a minha idade. Hoje a lei não permite. Há muito tempo a lei não permite. Eu inovei em algumas coisas. As fotos até então não saíam com crédito de fotógrafo. A redação não tinha mulher. Então eu me orgulho de algumas coisas que eu fui pioneiro nessa parte.
Quando você foi editor-chefe, você contratou mulheres para a redação. Eu cheguei a ter 13 pessoas na minha época e a primeira turma que se formou na UEL, era eu que fazia a triagem, eu que escolhi várias Antes mulheres. Antes de Maringá ter o jornalismo. Que estão aí até hoje, eu acho que só a Beth Carreteiro Pinheiro que foi para Curitiba, mas o resto está tudo aí até hoje. Pupim, que é da UEM, que é o assessor de imprensa foi eu que trouxe de Londrina, eu contratei. Então, eu me orgulho de várias coisas que foram feitas. E conheci pessoas maravilhosas. E quando eu entrei no jornal com o Valdir Pinheiro, o Diário era considerado um jornal de esquerda, porque pertencia ao Ramiro Esposa, que foi preso político. Então, na ditadura. Então você tem, eu tenho histórias para contar. Eu convivi com um pessoal legal, radical, sou amigo até hoje. Tem um pessoal que é do Adauri, que era do O Globo, mora em Florianópolis, então. Me orgulho de ter convivido e aprendido. Nem que seja aprender porque você não deve fazer. Mas eu acho que já passei de tudo, né? Eu com 19 anos de idade, eu já falei, não, se eu morrer amanhã, não tem problema que eu acho que já passei, hoje eu estou com 60 e, na verdade, a gente tem muito para caminhar. Ô, Ângelo, vamos aguardar esse seu livro. Eu quero aguardar esse seu livro e quando você lançá-lo, eu quero aqui ou em outro local. Não, eu quero fazer, você sabe que hoje a questão de leitura é complicada, mas eu quero fazer um e-book legal com todas as informações e vou fazer em torno de 100, não vou fazer, porque você não vende, não tem jeito, mas quero fazer uma edição caprichada, em demanda, e vou te presentear com certeza com o meu livro. Ângelo, muito obrigado por ter vindo. Ângelo Rigon, jornalista em Maringá, um dos mais amados e, para muitos políticos, odiados. Tem político que não, hoje vai sair na coluna do Ângelo, pelo amor de Deus, estou ferrado. Ângelo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você pela oportunidade, aos ouvintes, e um abraço a todos. Estamos aí, qualquer coisa à disposição. Muito obrigado. Entrevista da manhã volta amanhã. Amanhã vamos conversar com uma das primeiras locutoras de Maringá, Dina Dolles. Um papo super bacana. Trabalhamos juntos na Câmara de Maringá. Jura? Ótima pessoa. E é ela que nós vamos conversar amanhã. Obrigado. A rádio que você ouve.